Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje, mais uma vez, graças a Deus, para poder continuar no desafio de ler a Bíblia completa por durante um ano. Já passamos aí da metade e agora que estamos no segundo tempo, vamos assim chamar, né? Para a gente poder finalizar com o livro mais importante que nós, seres humanos, temos acesso. O livro que é as Escrituras que vêm dos céus. A Escritura onde Deus colocou a tua mão sobre vários homens para que aqui pudesse ter sido escrito esse livro maravilhoso, magnífico que nós temos. Então é uma honra estar aqui para poder ler esta palavra. Hoje nós vamos ler do livro de Eclesiástico, tá? Nós vamos ler do capítulo 38 até o capítulo 40. Então, já vamos aí abrir a sua Bíblia e vamos dar início aqui no capítulo 38. Honre os médicos por seus serviços, pois também o médico foi criado pelo Senhor. Do Altíssimo vem a cura, e o médico recebe do rei o pagamento. A ciência do médico faz levantar a cabeça e ser admirado pelos grandes. Da terra, o Senhor criou os remédios, e o homem de bom senso não os despreza. Da terra, o Senhor criou os remédios e o homem de bom senso não despreza. Não foi para manifestar o poder do Senhor que as águas foram adoçadas com um pedaço de madeira? O Senhor deu aos homens a ciência para que pudessem glorificá-lo por causa das maravilhas dele. Com elas, o médico cura e elimina a dor, e o farmacêutico prepara as fórmulas. Dessa maneira, as obras de Deus não têm fim, e dele vem o bem-estar para a terra. Meu filho, se você ficar doente, não se descuide, suplique ao Senhor e ele o curará. Evite as faltas, lave as mãos e purifique o coração de todo o pecado. Ofereça incenso e um memorial de flor de farinha, e faça gordas ofertas, conforme suas possibilidades. Depois, consulte o médico, pois também ele foi criado pelo Senhor. Não o afaste porque você precisa dele. Há casos em que a cura depende só dele. Ele também suplica ao Senhor, a fim de que lhe conceda aliviar a doença e curar seus pacientes. Quem peca contra o seu Criador, que caia nas mãos do médico. Então nós vemos aqui que a medicina é um projeto de Deus. A medicina é um projeto de Deus, a ciência é um projeto de Deus, os remédios são projetos de Deus, pois tudo foi feito pela mão do Criador. E Deus, ele entrega a cura, mas ele usa dos homens como um instrumento para poder curar as pessoas. Não são as pessoas que curam os doentes, que curam aqueles que estão com alguma doença grave, que estão com alguma enfermidade, mas é Deus quem cura as pessoas e ele usa os homens como um instrumento para poder fazer a tua misericórdia, para poder fazer a tua cura, o teu milagre. Então é muito importante nós valorizarmos os médicos, a medicina de uma forma geral, valorizar a ciência. Muitas vezes, né, no mundo de hoje, as pessoas acham que ciência e fé são coisas que não batem uma com a outra. Cara, pelo contrário, a ciência está aqui, a ciência está aí porque é através da ciência que nós conseguimos fazer coisas maravilhosas, coisas que o Senhor está nos entregando. É através da ciência que nós temos a certeza de um Criador, que é dono e criador de todas as coisas. Então olha para você ver, as coisas elas não andam separadas. A fé e a ciência não andam separadas, pelo contrário, elas andam juntas. Tudo prova que existe um Criador. Ou você acha que tudo ia vir ao acaso? Tudo ia aparecer assim no estralar de dedos? Não é bem assim as coisas. Tudo que existe, cara, no universo prova que existe um Criador. Tudo, tudo, tudo. Então, a importância de preservar os médicos, a ciência e também os remédios. Assim como diz na palavra, da terra o Senhor criou os remédios e o homem de bom senso não os despreza. Então nós vemos que os remédios que nós tomamos são de coisas que na natureza existem. Então o ser humano teve que pegar ali, não teve que desprezar essas coisas, né? Foi ali fazendo experimentos, foi ali fazendo colocando ali fórmulas para poder chegar numa determinada fórmula, que aquela fórmula poderia curar uma certa doença. Então nós vemos que até mesmo os remédios que a gente compra na farmácia é tudo fruto do Senhor,
pois a matéria-prima vem da natureza. Então é simplesmente perfeito. Deus é simplesmente perfeito e ele pensou em tudo. Quem somos nós para entender a grandiosidade, né? A inteligência de Deus? Então nós percebemos aqui, cara, que tudo tende para um Criador. Então Deus ele é simplesmente perfeito. Meu filho, derrame lágrimas pelo morto e faça luto como alguém que sofre profundamente. Depois, enterre o cadáver segundo o costume e não deixe de honrar o túmulo dele. Chore amargamente, bata no peito e observe o luto proporcional à dignidade do morto, durante 1 ou 2 dias, para evitar os comentários do povo. E depois console-se de sua tristeza, porque a tristeza leva para a morte, e qualquer aflição do coração consome as forças. Na desgraça, a tristeza permanece, e uma vida triste é insuportável. Não entregue seu coração à tristeza, mas afaste-a pensando no fim que você terá. Não se esqueça da morte não há retorno. Sua tristeza em nada servirá ao morto e você acabará se prejudicando. Lembre-se, a sorte dele será também a sua. Eu ontem e você hoje. Quando o morto repousa, para de pensar nele. Console-se porque o espírito dele já partiu. A sabedoria do escriba é adquirida em horas de lazer. Aquele que está livre de atividades torna-se sábio. Como poderá tornar-se sábio aquele que maneja o arado e cuja glória consiste em manejar o ferrão? Como pode tornar-se sábio aquele que guia bois, não abandona o trabalho e só sabe falar das crias de vacas? Somente se preocupa com os sulcos que traça e fica sem dormir, preocupado com a forragem das bezerras. O mesmo acontece com todo carpinteiro e construtor, e com qualquer pessoa que trabalha dia e noite. Aqueles que fazem entalhes para os selos procuram pacientemente variar o desenho. Eles tentam reproduzir o modelo e se preocupam em terminar o trabalho. Da mesma forma, o ferreiro se assenta diante da bigorna e se entrega a trabalhar o ferro. A chama de fogo seca-lhe a carne e ele se debate com o calor da forja. O barulho do martelo o ensurdece e os seus olhos se fixam no modelo do objeto. Ele se esforça em acabar o trabalho e fica atento para retocá-lo até ficar perfeito. O oleiro se assenta para fazer o trabalho. Perdão. Vamos lá. O oleiro se assenta para fazer o trabalho, girando a roda com os pés e dedicando total cuidado com a sua obra. Todos os seus gestos são calculados. Com o braço modela a argila e com os pés quebra sua resistência. Ele se preocupa em acabar o polimento e passa a noite limpando o forno. Todos esses artesãos confiam em suas próprias mãos e cada um é hábil em sua profissão. Sem eles, seria possível construir uma cidade e ninguém poderia nelas habitar ou andar. Mas eles não são requisitados no conselho do povo, não têm lugar especial na assembleia, não se assentam na cadeira do juiz, nem conhecem as disposições legais. Eles não brilham pela cultura nem pelo julgamento e não entendem de provérbios. Entretanto, são eles que sustentam as necessidades básicas e a oração deles consiste em realizar o próprio trabalho. Capítulo 39. Diferente é o caso de quem se aplica em meditar a lei do Altíssimo. Ele investiga a sabedoria de todos os antigos e se dedica ao estudo das profecias. Preserva as sentenças dos homens famosos e penetra a sutileza das parábolas. Busca o sentido oculto dos provérbios e se ocupa com os enigmas das parábolas. Desempenha funções entre os grandes e marca presença nas reuniões dos chefes. Viaja entre povos estrangeiros fazendo a experiência do bem e do mal entre os homens. De manhã cedinho, dirige o coração ao Senhor que o criou e reza diante do Altíssimo, abrindo a boca em oração e implorando por seus pecados. Então, já de manhã cedinho, nós devemos orar pela palavra de Deus. Nós devemos orar, se conectar com Deus, pois é através da oração que nós criamos intimidade com o Senhor. Então, cara, pegue do seu primeiro minuto, do seu primeiro segundo do dia e faça a sua oração. Se entregue verdadeiramente para o Senhor já nas suas primeiras horas do dia. É muito importante, já de manhã cedinho, glorificar o nome de Deus para que Ele guie os seus passos durante todo o dia. Então é muito importante nós salientarmos
essa questão da oração. E assim como diz, abrindo a boca em oração e implorando por seus pecados. Então, já, cara, de manhã, já faça a tua oração e já peça a presença do Espírito Santo naquele dia, para que ele te abençoe, para que ele te guie e te livre de todos os pecados, tá bom? Se for da vontade do Supremo Senhor, ele ficará repleto do espírito de inteligência e fará chover palavras de sabedoria e agradecerá ao Senhor na oração. O Senhor dirigirá seu conselho e sua ciência e ele meditará nos mistérios divinos. Ele fará brilhar a instrução do seu ensinamento e se orgulhará com a lei da aliança do Senhor. Muitos elogiarão a sua inteligência e ele nunca será esquecido. Não desaparecerá a sua recordação e a sua fama viverá de geração em geração. Os povos falarão da sua sabedoria e a assembleia proclamará os seus louvores. Se viver por muito tempo, deixará um nome mais famoso que 1000 outros, e quando morrer, isso lhe bastará. Vou expor agora as minhas reflexões, pois estou repleto delas como a lua cheia. Escutem-me, filhos santos, e cresçam como roseira plantada à beira d'água corrente. Espalhem bom perfume como incenso e floresçam como lírio. Espalhem perfume e entoiem um canto, bendizendo ao Senhor por todas as suas obras. Engrandeçam o nome do Senhor e proclamem os louvores dele com seus cânticos e cítaras. Vocês o louvarão assim. Como são magníficas todas as obras do Senhor! Todas as suas ordens são executadas pontualmente. Não é preciso dizer o que é isto, por que aquilo. Todas as coisas serão esclarecidas ao seu tempo. Então nós percebemos aqui que tudo é no tempo de Deus. E às vezes nós não vamos entender por que algumas coisas estão acontecendo na nossa vida. Por que nós estamos sendo redirecionados para algo que a gente nem imaginava. Nós queríamos isso, mas estamos caminhando para um outro lado. Mas é porque tudo é no tempo de Deus. Tudo é no tempo devido. E lá na frente nós vamos ser esclarecidos. Por que passamos por aquela situação. Tudo se esclarece também no tempo de Deus. É depois de muito tempo que nós vamos entender por que passamos por aquela determinada situação. Então, confie no Senhor, tenha fé nos tempos de Deus, tenha fé porque Deus ele faz tudo pontualmente, tudo na hora certa. Deus ele é maravilhoso. Há uma ordem dele, a água parou e se juntou, e à sua voz se formaram os reservatórios de água. Sob sua ordem, tudo o que ele deseja é realizado, e não há quem possa impedir sua obra de salvação. Diante dele estão todas as obras dos homens, e nada consegue esconder-se de seus olhos. Seu olhar se estende de eternidade em eternidade, e para ele nada é extraordinário. Não é preciso dizer o que é isto, porque é aquilo, pois todas as coisas foram criadas para uma finalidade. Sua bênção transborda como rio e rega a terra como inundação. Dessa forma, as nações fazem experiência de sua ira, tal e qual como transformou as águas em deserto salgado. Seus caminhos são retos para os homens santos, mas para os injustos estão cheios de obstáculos. Desde o princípio as coisas boas foram criadas para os bons, assim como os males foram criados para os pecadores. Para a vida do homem, as coisas de primeira necessidade são as seguintes: água, fogo, ferro, sal, farinha de trigo, leite, mel, suco de uva, óleo e roupa. Todas essas coisas são boas para os fiéis, mas para os pecadores se tornam más. Há ventos que foram criados para castigar e que, enfurecendo, se tornaram flagelo. Quando chegar o fim, eles desencadearão sua violência e aplacarão o furor do seu Criador. Fogo e granizo, fome e morte foram criados para castigar. Os dentes das feras, os escorpiões, as cobras e a espada vingadora existem para arruinar os injustos. Há uma ordem do Senhor, essas coisas se alegram e estão prontas na terra para qualquer necessidade. No tempo oportuno não transgredirão a ordem recebida. Por isso, desde o início tive certeza e depois de refletir, coloquei por escrito. Todas as obras do Senhor são boas e ele prevê todas as necessidades no momento certo. Então nós vemos aqui, nós tomamos de conclusão, através dessa palavra,
que tudo que vem do Senhor, tudo que é de Deus são coisas boas. Não existe obras ruins nas mãos do nosso Senhor. Por isso a importância de confiar, de ter fé nesse Deus que é vida, nesse Deus que é amor, nesse Deus que é misericordioso, esse Deus que é perfeito. Então nós temos que entender que tudo de bom, cara, tudo que Deus quer, tudo aquilo que Deus ordena são obras boas. E Ele prevê todas as necessidades no momento certo. Então não tenha medo, não fique vivendo com ansiedade. Nós tendenciamos, né, cada vez mais viver ansiosos. Hoje nesse mundo é muito comum todos estar com ansiedade assim absurda, com preocupações de coisas que talvez 99% das vezes não vão nem acontecer. Mas é confiar no Senhor, é confiar em Deus, pois na hora certa as suas necessidades irão ser supridas. Então é confiar nos propósitos do Senhor. Você acha mesmo que os pássaros voam aí pelos ares e não se alimentam? Cara, é Deus quem dá o alimento para os pássaros. Você acha aí que as flores, as árvores estão lá firmes, estão fortes e não vai vir a chuva para poder alimentar, para poder trazer vida para aquelas plantas? Cara, no tempo oportuno, a chuva vai ser derramada sobre o solo e aquelas plantas vão se continuar dando vários e vários frutos, se revigorarão para poder dar vários e vários frutos. Agora você acredita que se Deus cuida dos animais, se Deus cuida das plantas, se Deus cuida de todas as coisas, você acha mesmo que Ele não vai cuidar de você? Tenha calma, fique tranquilo, confie em Deus e na hora certa, na hora pontual, Ele vai trazer aquilo que é necessário para as suas necessidades. Pode ficar tranquilo. Confie em Deus, cara. Não se pode dizer isto é pior do que aquilo, porque no momento certo todas as coisas serão reconhecidas como as boas. Agora, cantem hinos com o coração e com a boca, e bendigam o nome do Senhor. Capítulo 40. Ai, as costas doeu. Bora lá. Sorte penosa foi criada para cada homem, e jugo pesado foi dado aos filhos de Adão, desde o dia em que saem do ventre materno até o dia em que voltam para a mãe de todos. O objeto de suas reflexões e o temor do seu coração exprimem a espera pelo dia da morte, desde aquele que se assenta em trono glorioso até o mendigo sentado no chão e na cinza. Desde aquele que veste púrpura e coroa até o que se veste com pano grosseiro, tudo é raiva, inveja, ansiedade, inquietação, medo da morte, ressentimentos e brigas. Mesmo quando o homem repousa na cama, o sonho noturno lhe perturba os pensamentos. Por um pouco, quase nada, ele repousa, mas no sono, como em pleno dia, fica perturbado pelos fantasmas de sua mente, como quem fugiu da linha de batalha. No momento em que está para salvar-se, acorda e fica maravilhado porque não havia nada a temer. Isso acontece a toda criatura, desde o homem até o animal, mas para o pecador é 7 vezes pior. Morte, sangue, luta, espada, miséria, fome, destruição e flagelos. Tais males foram criados para os injustos e foi por causa deles que aconteceu o dilúvio. Tudo que vem da terra volta para a terra, e tudo que vem da água volta para o mar. Todo suborno e injustiça desaparecerão, mas a fidelidade permanecerá para sempre. A riqueza dos injustos desaparecerá como o torrente, como o trovão que ribomba no meio da tempestade. Assim como o injusto se alegrará, abrindo as mãos, também os transgressores cairão na ruína. Os brotos dos injustos não multiplicarão seus ramos, porque são como raízes impuras sobre pedra dura. São como caniço na margem do rio, à beira d'água, que é arrancado antes de qualquer outra erva. A bondade é como o paraíso de bênçãos e a misericórdia permanece para sempre. Doce é a vida de quem é autônomo e do trabalhador. No entanto, mais feliz que os dois é aquele que encontra um tesouro. Os filhos e a fundação de uma cidade perpetuam o nome, porém, acima dos dois está a mulher irrepreensível. Vinho e música alegram o coração, mas acima dos dois está o amor, a sabedoria. Flauta e harpa tornam agradável o canto, mas acima das duas está a voz melodiosa. A graça e a beleza agradam aos olhos, mas acima delas está o verde dos campos. O amigo e o companheiro são encontrados no momento oportuno, mas acima dos dois está a mulher com o homem.
Irmãos e ajuda são úteis no tempo da aflição, mas acima dos dois está a esmola que liberta. Ouro e prata dão firmeza aos pés, mas acima dos dois estima-se o conselho. Riqueza e força engrandecem o coração, mas acima delas está o temor do Senhor. Com o temor do Senhor nada falta, e além dele não é preciso buscar outra ajuda. Então nós vemos aqui que de nada adianta querer buscar as riquezas desse mundo se não temos o amor em Deus acima de todas as coisas. Se nós não tememos o nome de Deus verdadeiramente, se nós não somos íntimos do Espírito Santo de Deus verdadeiramente. De nada adianta. De nada adianta ter várias conquistas, ter muito dinheiro, ter várias faculdades, vários mestrados, ter várias riquezas, bens materiais, casas, carros, ter várias pessoas ao nosso redor, se não tivermos o amor verdadeiro em Deus. E aqui, pela própria palavra diz, com o temor do Senhor nada falta, e além dele não é preciso buscar outra ajuda. Então, se você tem o amor de Deus verdadeiro em sua vida, nada mais lhe falta. Então vamos colocar em prática o amor em Deus. Vamos colocar em prática o temor que nós devemos ter em Deus verdadeiramente. É isso que nós precisamos de verdade. O temor do Senhor é como o paraíso de bênçãos e sua proteção está acima de qualquer glória. Meu filho, não viva mendigando, porque é melhor morrer do que mendigar. A pessoa que fica olhando para a mesa dos outros tem uma vida que nem se pode chamar de vida. Ela suja a garganta com o alimento alheio, mas o homem sábio e educado evita fazer isso. Na boca da pessoa que não tem vergonha, mendigar é agradável. Contudo, no seu ventre, isso lhe queima como fogo. Então, que nós possamos, todos os dias, buscar amar mais a Deus do que qualquer coisa material, do que qualquer outra coisa aqui neste mundo. Buscar sempre primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Amém? Muito obrigado pela tua participação aqui no dia de hoje. Amanhã estamos firmes e fortes para continuar firmes nesse desafio de ler a Bíblia completa por durante um ano, se assim for da vontade do Senhor. Deus abençoe você. Um beijo e um abraço. Até mais. Tchau, tchau.